Café com o Evangelho. Graças e paz, irmãos, bom dia. Graças a Deus ele nos concede mais um dia de vida. Estamos na pergunta 97 do nosso Catecismo Maior, que vai questionar qual é a utilidade especial da lei de Deus, a lei moral de Deus, aos regenerados. Nós observamos na segunda-feira que a lei moral de Deus, ela tem uma utilidade sobre aqueles que não são crentes. Ela revela a essas pessoas que elas são pecadoras, e essas pessoas agora elas têm dois caminhos. Essas pessoas elas podem recorrer a Deus clamando por salvação por meio de Cristo, ou essas pessoas elas podem afundar-se cada vez mais em seu estado de pecaminosidade. E a pergunta de hoje aborda sobre os crentes. Qual é a utilidade da lei de Deus para os crentes? O texto declara: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como o pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei, como a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo, por cumprir e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei, como regra de sua obediência. Nós já observamos em áudios anteriores, na parte que trata sobre o pacto de Deus com os homens, que Deus ele fez com os homens dois pactos. O primeiro pacto dos homens, o pacto de Deus com os homens, foi o pacto das obras, onde Deus fez ali com Adão, e na medida que Adão obedecesse perfeitamente a Deus, Adão ele viveria. E quando Adão peca, então quando Adão cai, ele perde todos os seus privilégios, benefícios, e por consequência os homens agora não podem mais alcançar o favor de Deus a partir da observância de leis. É por isso que Deus institui o pacto da graça, onde Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas para que ninguém tenha uma percepção errada da teologia reformada acerca dessa verdade de que o homem é salvo pela graça por meio da fé, as pessoas podem pensar, tudo bem, então, e as leis? Eu não preciso obedecer nenhuma lei, eu não preciso obedecer nenhuma regra, eu vou viver do jeito que eu quiser. Então, entendemos a partir de uma leitura bíblica que não é assim que é ser crente, Paulo lidou muito com isso em Romanos. Paulo ele pregava constantemente contra muitos que pregavam que pelo fato das pessoas já viverem no tempo da graça, não há mais necessidade de observar as leis de Deus, onde o pecado abundou, a graça superabundou, é o que diz Romanos. Mas Paulo ele disse: olha, vocês estão agindo de forma errada, porque a lei de Deus ela tem a sua utilidade. Então a pergunta 98 trata sobre isso, que os crentes entendem que não vão serem salvos ou deixarem de ser condenados porque eles obedecem à lei de Deus. Ninguém vai ser salvo porque obedeceu perfeitamente os 10 mandamentos. Isso é nítido, é claro, a partir de uma leitura simples do Novo Testamento. Mas então, a lei vai ser abolida? Não precisamos mais observar a lei? Viveremos do jeito que quiser? Não. Vivemos em observância à lei como expressão de culto e de gratidão ao Deus, ao nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40, ele resume bem o que significa amar a Deus. Ele resume bem o que significa tudo o que está contido na lei. Alguém chega para o Senhor Jesus e pergunta quais são
os maiores mandamentos, e ele diz, olha, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a lei moral de Deus, ela tem utilidade para os crentes, porque os crentes a observam como expressão de culto e de gratidão a Deus. Até porque, se não observarmos a lei de Deus como expressão de gratidão, porque Deus nos livrou da morte por meio de Cristo, como nós iremos nos diferenciar do mundo? Romanos 12:2, Paulo declara que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar de acordo com a renovação da nossa mente. Como seremos sal na terra e luz do mundo se seguimos as mesmas regras e os padrões que os homens deste mundo seguem? Mas quando olhamos para a lei de Deus e a observamos como forma de cultuar ao nosso Deus, como expressão de gratidão ao nosso Deus, aí estamos transformando cada vez mais a nós mesmos e a este mundo caído. Então esse é o benefício da lei de Deus para os crentes. Deus abençoe.